Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Blade Podcast. Eu, Raoni Marino, Caio Royer e o nosso tradutor, Rafa Ferraz. Hello. Vamos começar, galera. If you want to know something they are talking, just ask, because it is in the basic introduction. Like, good night, everybody. Everybody, we are here with Kyle Hoyer, and we are very happy and nervous. I'm honored to be here as well. Thank you. Ok. Eles estão honrados de estar aqui com a gente. Sim. Vamos agradecer só o comecinho aí. A gente viu aqui já o cumprimento da dona Glenda. Fala que a Glenda... Pergunta se ele conhece o Esfredo, cara. Com certeza conhece, né? Mas... Yeah. Do you know a Brazilian bladesmith called Rodrigo Esfredo? Oh, yeah, definitely. Everybody knows. Yeah. And his wife is saying good evening to you and sending a warming welcome. Oh, hello, Glenda. Yeah, Rodrigo tested for Mastersmith the same year that I tested for Journeyman. Oh, nossa. Nice. Ele tá falando que o Esfredo prestou o Master no mesmo ano que ele prestou Journeyman. Caramba, That's nice. Incrível. 2009? Yes. And how old were you at that time? 2009. 20. I think I was 20. Ok. Ele acha que ele tinha 20 anos em 2009. Nossa. Pergunta se ele... Acho que ele é o Master 20 mais novo, não é? You are the youngest Mastersmith in the world. Is it true? No, Josh Smith got his Mastersmith, I believe, at like 19 or something like that. Oh, excuse me. I was 20 when I got my Mastersmith. 2 years previous, I got my Journeyman. But yeah, I think Josh Smith beat me by like a year or two. Ok. Na verdade, ele tirou o Mastersmith dele com 20. O Journeyman foi com menos 2, 18. E daí tem o Josh que tem um ano antes dele de Master. So technically, you're the second youngest Mastersmith in the world. Yes. Oh my God. Nice. Congratulations, man. Thanks. Rafa, vamos começar pedindo um pouco da história dele, né? Como que ele começou, como a gente faz o pessoal que chegou antes. Que eu fiquei usando... Okay. Bom, vamos lá. Vamos correr rapidão aqui. We have a tradition to welcome the first people who enters in the live. Just go. Vamos lá, vamos começar. Nice. Cláudio Barbosa, Marcos Risto, Diego Facas Custom, Rafael Teixeira, Eduardo Iracé, Diego Vieira, Bruno Vieira, S. Rocha Pelaria, Ramon Goulart, Vladimir Ribeiro, Du Teodoro, Sandro Lúcio, Galhardão, que mudou o logo aí, agora ficou escuro, Vitor Valente, Igor Inácio, Dona Glenda, obrigado pela presença, Thiago Ferreira, Rafael Matheus, Wagner Tayete, Tamar Hoffman, Hiroshi Gondo, Luciano Salvador, Grecão, Israel Senchuk, ele até mandou uma mensagem para a gente volta aqui. André Visotto, Marcos Risto, Alexandre Bergman, André Dorta, Christian Ackerman e por aí vai, galera. Tem mais uma galera toda aqui. Henrique Pagé, Marcelo Oliveira, por aí vai. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou falar em português, depois o Rafa traduz. É um prazer, e além de ser um prazer, é histórico, né? A gente está tendo contato aqui com o Caio, acho que é no Brasil a primeira live dele, eu não sei quantas lives ele já fez. 3. Então, agradecer a presença e, como eu falei, vamos começar pelo começo, né? Vamos perguntar pro Caio aí como foi o início dele na cutelaria, que deve ter sido com 8 anos, né? Porque tá assim. Okay. Rony is saying we are very happy and honored to have you here. This is an historical moment for us from Brazil, from the podcast, because these two guys above me, they have the biggest collection of podcasts with knife makers in Brazil. Wow. They are trying to beat the reach of the world. And you are the second from the United States or outside Brazil. The first one, we
we interviewed, oh my God, Jerry Fisk. Oh, yeah. Oh, thank you. I'm very honored to be here. It's exciting for me to be on a podcast and hanging out with all you guys from another country. I've only been on a couple podcasts so far, so this is really exciting for me. For us too. Que ele está muito honrado de estar aqui com a gente de fora do país, né? E que ele tem muitos poucos podcasts que ele participou, no caso 3, né? Então ele está bem animado. And let's start with your beginning. Raoni said you should have started making knives with 8 years to be a master with 20. Yeah. So, like, you want me to talk about how I got into making knives? Yeah, that Como ele começou, né? How was your starting in I was basically 14 years old, and I was in a homeschooling 4-H group where everyone was supposed to do a special project. Okay. Caramba. And that special project, a lot of people were bringing farm animals and stuff to it, and I hated the farm animals. Okay. And, ele começou com 14 anos fazer faca. Pouco prodígio, né? Que com 20 ele alcançou o Master. E ele começou num projeto de escola, né? Que cada um tinha que apresentar um grupo de... Tipo uma feira de ciências, vamos dizer assim. Que eles tinham que apresentar cada um projeto, e quando todo mundo começou a levar animais de fazenda. E ele falou que ele não é muito fã de animais de fazenda. And you can continue. I hated the farm animals because we had farm animals, and it was my job to keep the goats in our timber, and they just wanted out in the neighbor's land all the time. Mm-hmm. So I was looking for a unique project to do, and Mom saw an article about Don Hansen in the local little newspaper, and it was all about how he made custom knives. Oh. Ele falou que ele não gosta muito de animais de fazenda, porque eles têm... Ele é responsável por cuidar dos animais da propriedade dele, e os goats, as cabras, os bodes, ficam fugindo pro vizinho e ele tem que buscar. Então, e a mãe dele viu num pedaço de jornal, it's John Hanson, the Bladesmith. Don Hansen. Don Hanson. E no artigo tinha como fazer uma faca custom. Tudo de fazer uma faca custom, né? Um beabá ali. And you can continue. Don Hansen's a master bladesmith. Mom said, you should try making a knife. Went to the library, got a book, went home, made a knife out of a file, like a piece of deer antler that we found on our property, and some JB Weld, and took it as my special class project, and my friends loved it. So that was the start, basically. Nice. E daí eles viram esse artigo, e a mãe dele falou, você devia tentar. E ele foi numa livraria, uma biblioteca, e pegou um livro e começou a estudar, e acharam na propriedade dele uma lima, que ele falou uma marca que eu não conheço, uma lima, e ele fez a faca e levou para a escola, e todos os amigos dele adoraram. And do you still have this your first knife? Yes, I do still have it. In fact, it's just in the other room. I can if I can leave for a minute. You want me to go get it? Yes, okay. Of course. Okay. Ele vai mostrar a primeira faca dele para nós. Cara, o cara é eloquente, hein? Coisa boa. Pois muito gente boa, né, cara? Todo mundo fala. Então, ele é muito espirituoso. Então pergunta para ele depois. Então ele não era de família de cuteleiros, não tinha ninguém cuteleiro ao redor dele. No Brasil existe uma estigma, né? Que ele já tinha cuteleiro na família, né? Não, acho que não é ele. Não é ele. Acho que é o Jason Knight. O Jason Knight é de família de cuteleiro. Isso. All right, here it is right here. Oh, it's very nice, my friend. Beautiful. Near finished. Yes, like near finished, almost near finished. It's, my God, congratulations. I have a story about the finish on this knife. Let me tell it real quick. I loved building this knife so much, but it had a nasty angle grinder finish on it, and I wanted something nicer. So even though I had only made one knife, I went to Grizzlies and bought a really cheap 2x72 grinder so I could sand on it some more and buff on it. And I spent like 25 hours just buffing on it because I went from grinder finish to buffed. Oh, nice. Então, ele falou que essa foi a primeira faca, só que o resultado dela era de lixa dele, ele não gostou. E então ele foi numa loja e comprou
eu não sei, tem alguns termos que eles vão falar que eu não vou conhecer, que são produtos deles. E ele ficou 25 horas em cima dela para dar esse acabamento com as lixinhas que ele comprou lá. E ela não oxidou, né, cara? And it's what steel is that? It's the carbon steel? It's just a carbon steel file, like maybe a Nicholson file or something like that. Okay. I didn't reheat treat it or anything. I just left it full hard like a file. Ok, nice. Por isso que ele não demorou. fez nem o tratamento térmico. Ele só usou o tratamento da lima mesmo. Qual que era a sua pergunta, Marcelo? Desculpa. Da família, né? Família dele. Família, do- vizinhos, vizinhanças. About Já teve alguma influência externa, né? Do you have any influence about external influence with another Blades meeting? Do you have like a grandfather who was a Blades meeting or a neighbor, or you just start with this article in the journal? I don't have any family or anything that ever made knives. My dad is super handy with all sorts of different industries and welding and stuff like that. So we'd made like a little forge already before I made knives just to make hooks and things like that. But I never actually had any idea that people actually made knives. Like I just thought you just went to the store to buy them. Ok. Não, ele falou que ele não tem ninguém na família que fez nada, tipo, não teve nenhuma influência, né? Falou que o pai dele é tipo o Marcelão, assim, das gambiarras. O cara sabe de solda, sabe de tudo, né? É muito prático nisso, mas ele nem sabia que as pessoas faziam facas em casa, ele achava que era só ir na loja e comprava. Que não existia o custom knife, né? Viu, Rafa? Parabenizo o pai dele pelo JS, né? Ok. Marcelo and all of us are send our regards about your father's journeyman's meet. Congratulations. Oh, thank you. We're super happy he got done with the tests and everything. He was kind of nervous right before it. I've never seen my dad nervous before, but he was nervous the night before the test. Okay. Never seen it. Ele agradeceu e ele falou que foi uma felicidade muito grande para eles, né? E ele falou que ele nunca viu o pai dele nervoso na vida. No dia anterior do teste, o pai dele estava extremamente nervoso. Ô, Rafa, diga. Fala que ele fez recentemente, ele finalizou uma peça com pedra, né? Uma rocha. Eu ia perguntar. E eu vou fazer um cabo com madeira petrificada por causa dele. Oh, nice. Raoni is saying recently you finished that marvelous dagger, if I don't mistaken, with the purple stone. Yeah. I use charrite. Charrite. Yes. And because of you, Raoni will start to do a handle with this material. It's like petrified wood. Whoa, look at that. That's beautiful. Wow. That'll be awesome. Because of you. He got inspired on you to do that. And he's crazy. It will be very nice. Yeah, with stone handles, I say just jump in and do it. I've been wanting to do it for like 12 years. I shouldn't have put it off so long because it doesn't take that many expensive tools or anything. If you just get in there and get creative with what you have, you can do it without spending a lot of money or anything. It just takes time. I want to do a lot more, hopefully. Não, então, ele acabou de falar assim, que ele demorou 20 anos para criar coragem para fazer essa faca com cabo de pedra. E ele falou, cara, se vocês quiserem fazer com cabo de pedra, pega e pula e faz. Porque ele falou, não é difícil, vocês conseguem, a gente consegue fazer com a nossa criatividade, não é caro e demora, mas dá para fazer em casa, não é nada impossível. E ele falou, vai, quem quiser fazer, começa a fazer, que ele mesmo falou que vai fazer mais um monte agora. Eu tenho algumas pedras na casa da minha sogra. Vários troncos de árvore petrificada. Tô falando baixo pra sogra não ver. No, he's saying that in his mother-in-law, he has like plenty of those stones, and he tried to steal it to make some knives. Oh yeah. Yeah. Porra, Big ones. Acho que ele deve, com certeza ele conhece o Julian Tunes também, ó. Do you know a very good Brazilian bladesmith called Julian Antunes? Yes. And he's just saying here, my friend, in the comment section, and he learned to do mosaic Damascus watching you on YouTube. Oh wow, that's incredible.
He makes absolutely killer, amazing mosaic Damascus. I love watching his Instagram and seeing him just pounding it out on that little trip hammer. Então, ele falou que... Julian, diretamente para você. Se você não sabe inglês, ele falou que você faz um trabalho feroz, matador. Ele adora assistir no Instagram, você tirando e usando o martelinho lá e fazendo os damascos maravilhosos. And, anything, do you want to talk anything or more questions? What do you want, Kyle? Oh, boy. O Rafa, pergunta para ele como que foi a experiência de fazer o canal e se isso influenciou muito nos valores de peça dele. Desculpa, qual canal? Criar um canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Tá, quando ele criou o canal, se isso influenciou no trabalho dele, em valores e coisas? Isso, exatamente. Ou se deu mais trabalho do que lucro. Now he is asking you, like, when you create your YouTube channel, if that it gives you better prices for your knives or just give you more work than profits handling YouTube and knife making at the same time. Yeah, doing YouTube and knife making is a lot sometimes, even though I'm working with my family and my brother's videoing and editing and doing all that. It's still a lot of time away from knife making. So maybe it helps the prices a little bit. It does help in the way that you get exposed to more collectors, and having more people want your work can help the price go up a little bit. Então ele falou que é bem trabalhoso, que os irmãos dele ajudam nas fotos, filmagens, edições, e ajuda um pouco, isso acaba ajudando um pouco a elevar o preço, né? Porém, deixa ele um pouco mais afastado de fazer as próprias facas. E mais um lado positivo é que mostra o trabalho dele para mais pessoas e atrai mais colecionadores, né? And then on the other side of that, you have YouTube as well. YouTube sometimes makes a nice amount of money and sometimes it's really low. It kind of depends a lot on how good a video does, because you can have a video that goes like viral and it'll make a lot of money, and then other videos that just barely make anything. Okay. Ele tá falando que o YouTube ajuda também, porque às vezes ele faz um vídeo que vira viral, né, que viraliza e ele ganha bastante dinheiro do YouTube. E tem vezes que não dá nada também, que sai, né, tem pouca view, não bomba e então oscila. Vamos fazer um convite aqui. Vamos fazer um convite para ele que o Julian pediu aqui, que eu tenho certeza que a Silvana corrobora totalmente. Parece atrás da opção paulista. Exatamente. Okay. My friend, do you know, I think you know Silvana Mozinho? Yes. And Julian Tunes and Silvana Mozinho are inviting you on this November this year, come to Brazil to visit us in São Paulo Blade Show. It's our biggest event of knife making in Brazil. 18 e 19. 18th and 19th of November this year. 18th and 19th of November. I would love to come down to Brazil and go to that show. I've heard about the show down there for a couple of years, and it just would be an amazing, amazing chance to come down and visit your country. I think it would be so much fun. Yeah, thank you. Fala que a gente busca no aeroporto, leva no hotel, faz o que precisar. About like translating, when you come here, hotel, everything is on us. We can help you with that. Don't worry about that. You'll be our special guest. I don't think we'll be able to come this year, but I really need to just put it on the books and make it happen, because I would love it. And nice. Thank you for inviting me. Okay. You're welcome, very welcome. And ele falou ele falou que esse ano talvez ele não consiga, mas ele quer vir. Ele quer se programar para vir. Se ele ministra curso ou alguma coisa, ou se é só online. Peraí, Raoni, só um pouquinho. Marcelão, qual que era a sua pergunta? Esqueci. Antes do salão. Que o Raoni te atropelou. Desculpa. O que a gente estava falando mesmo era interessante até. Tá, pensa aí, então vamos para a pergunta do Raoni. Segue a vida. He forgot the question. Raoni, what you want to say? Raoni? Oi? O que você quer perguntar?
Não, eu ia perguntar. Ai, meu Deus, agora você me cortou também. Both forgot the question. Pergunta para ele. Como é que foi a compra de equipamentos lá no início, quando ele começou, ainda novo, começou a fazer carbono? Como é que foi iniciar as vendas, ferramentas, coisas assim? Qual a dificuldade que ele teve? Okay. At the beginning of your career, how that went, like buying stuff for your workshop that was hard, what you buy first, what kind of steel you use it at the beginning, how was your technical starting to doing a workshop? Do you understand? Yeah, it started with that first grinder I bought, because I bought that, like, it was like a $500 really cheap knife grinder, just so I could finish this first knife out. So I used that for maybe 2 or 3 years, probably like 2 years before I started seriously wanting a better grinder. The first grinder I got was a KMG after that, with like 3 step pulleys on it, so it didn't have variable speed, but you could change the speed with the pulleys, and that was a huge step up in my knife making. Ele começou com uma lixadeirazinha bem simples, que eu acho que a gente não tem aqui no Brasil, que ele pagou $500 na época, né? E ele ficou com ela mais ou menos 2 a 3 anos, até que ele mudou de lixadeira, conseguiu dar um passo melhor, que mudou muito a carreira dele, que era uma lixadeira de 3 polias, que não tinha regulador de frequência, mas trocando as polias ele conseguia aumentar ou diminuir a velocidade dela. Keep going. Sorry. So I was super fortunate because I got into knife making so young that I didn't need to provide a living for myself or anything. In fact, I was still in school, so I was able to just make knives in my free time and buy equipment and stuff. And I made my own anvil. My dad and I cut it out of this big counterweight, and I spent like a month grinding and welding on my homemade anvil, and just slowly kind of built up tooling like that over the first couple years. Ele tá falando que ele teve muita sorte, porque como ele começou a fazer faca muito cedo, ele não tinha que se preocupar em se sustentar. Ele só tinha que ir para a escola e no tempo livre ele fazia faca. E daí o pai dele foi ajudando ele e pegou um contrapeso, né? Parece um monobloco, pelo que ele escreveu, de ferro. Daí o pai dele conseguiu ajustando, soldando tudo e fizeram a primeira bigorna dele, que ela é caseira. And do you still use that first anvil today? Yes, I still have the first anvil. It's about 450 pounds, and it's really big. It's got 2 horns on it, and nice. it's been great. Nice. O Rony, 420 pounds dá quanto em quilo? Eita, peraí. Fica com o conversor aí, Rony. Uhum. Ele tá falando que é 400 e poucas pounds, que eu não lembro de conversão de cabeça, e tem 2 chifres a bigorna dele. Ela deve ter uns 100 e poucos quilos para ser 400. 190 quilos. 190 quilos a primeira bigorna. Oh, it's very huge anvil, my friend. Yeah. I have one about 60 quase kilos, and I think it's very huge. Quase o peso meio do Marcelão. No, just one of you. He said the weight of anvil is almost the weight of both of them. I said, no, just one of you. Viu, o Julian Tunes aqui fala que foi ele mesmo que perguntou, ó, qual foi o projeto mais complexo para ele. Sim, o Julian is asking you, what was your most complex project you ever made? Oh boy. Excelsior, maybe? Excelsior? Yeah, I feel like I would have to say one of the swords as the default answer. Probably my first sword, Orion, was probably the most complex ever, just because I'd never done that before. So it was a huge leap for me to be able to make a sword. And then the second one was a little bit easier and maybe a little more complex, but easier at the same time because I'd already made the first one. Tá falando que o projeto mais complexo que ele acha foi a primeira espada, que foi um pulo muito grande na carreira dele, porque ele não tinha noção de fazer e teve que fazer. Então ele acha que foi essa. Apesar da segunda, ele falou que foi um pouco mais complexo, mas como ele já tinha feito a primeira, ficou um pouco mais fácil. Ô, Rafa, pergunta eu vejo os time-lapses dele fazendo no buril, cara. É um negócio absurdo. Quanto tempo ele fica naqueles time-lapses dele? Sem parar pra comer ou ir no banheiro? Enquanto pergunta, vou dar uma saidinha e já vem, tá? Beleza. Buril é buril em inglês, né, Rony? Acho que é.
Engraving, fala que tá no processo de engraving. Raoni is asking you, he watched your time lapses doing engraving. How much time do you spend on engraving stuff? That can really vary a lot. I mostly do a lot of straight line gold inlays, so just not real ornate scrolls and everything, but like borders around my parts, and I absolutely love doing that. And it can take anywhere from like a couple days to like a couple weeks, depending on like on one of the swords. The swords took me maybe a week, 2 weeks to do each sword with the amount of gold that's on those. In the future, I want to practice a lot more with doing ornate scrolls and intricate shading and everything. In fact, I'm going to a class later this year at GRS to learn how to draw scrolls better, because I really struggle with that part. Nice. But you can try freehand, like in our house, with sheets of paper and trying to get better. Yes, I've tried some of that. I don't enjoy drawing scrolls very much. I really enjoy engraving, so I have a hard time making myself practice that. Ok, direto pro aço, mano. Então, ele falou assim, que os engraves dele em espadas demoram mais ou menos 1-2 semanas. Ele não faz muito engraving ornamental, tipo os scrolls, ele faz muito linha reta, né? Que ele adora fazer as bordas, as coisas em linha reta, e demora mais ou menos umas 2 semanas para ele concluir cada projeto no engraving, né? Nossa. E daí ele falou que ele vai fazer um curso sobre scrolls e coisas para o engraving ficar mais ornamental. Eu tava falando para ele, treina em casa, pega um papel e vai. Ele falou que ele não gosta muito, não. E daí acaba que ele não consegue dedicar tempo porque ele fica meio desanimado. Eu tenho meu filho, aconteceu isso comigo. Eu na praia esse verão, eu peguei um papel, comecei a tentar desenhar os scroll, né? O meu filho, o mais novinho, aquele que eu chamo meio de doidinho, sabe? Conhece, né, Rafa? Sim. Ele olhou para mim, dá para cá. Em 10 minutos, ele fez 2 scrolls que se eu pudesse dava um buril para ele fazer para mim na faca. Yeah, Marcelo is saying this summer he went to the beach with his family, and he has a younger son, and this son is kind of special. We think he is a little genius, and Marcelo started to practice the scrolls for engraving, and his son just looked at him and give him that. In 2 minutes, he made perfect scrolls with freehand. Wow, no way. Wow. Marcelo said, I almost gave him the burrito, everything. Do for the daddy. Do for daddy. Oh, that's awesome. Tô negociando. Ô, Rafa, pergunta para ele em que momento da carreira ele percebeu que ele poderia viver só disso. Okay. Ou se ele vive só disso, não sei se está fazendo. Eu acho que pela idade. Raoni is asking what moment of your career you noticed that you could live only about blademaking, knife making, actually. That's a good question. Because for the first 2 or 3 years, I was just doing knife making as like a hobby. I never imagined at all that anybody could make knives for a living. That didn't even cross my mind. So the first time that actually changed for me was when I went to a knife show and got my first custom order. Nice. Ele tá falando que por uns 2-3 anos da carreira dele, da vida dele, assim, ele ficou fazendo faca por hobby. E ele nem sabia, tipo assim, nunca tinha nem passado na cabeça dele ele viver de faca. Daí até que ele foi numa exposição lá e ele recebeu o primeiro pedido de faca. Daí, I went to a local gun and knife show. It's mostly just guys with like old guns, not really any knives. Got a custom order for like a Damascus buoy. I just started making Damascus, so it was really exciting. And I was going to make this buoy. We agreed upon it for like $350 with like a 10-inch blade. I went, made the knife. I was super happy with how it came out. It came out even better than I thought, but I was going to stick to the price that we agreed upon. Part of me thought that maybe it was worth even more. And then he came to buy it and was trying to get me to go down $100. And it was, I didn't want to drop the price at all because it was worth what I was charging. And I was just devastated, held my ground, and the customer left and I didn't sell it. Oh, sad, my friend. Ele tá falando que ele foi num evento de
que lá é muito comum, né? Evento de armas e facas, que ele falou que tem mais arma antiga do que faca. Daí ele recebeu a primeira encomenda dele, que foi uma simples Bowie em Damasco. O primeiro pedido que custou um cara foi uma Bowie em Damasco, de 10 polegadas. E daí ele fez, e ela saiu, ele arranjou o preço por $350. Né, combinou o preço. E ele fez, ficou melhor, ficou valendo até mais que $350. E quando ele chegou para entregar para o cliente queria desconto de $100. E ele não baixou o preço, ficou triste pra caramba, caiu o chão dele, mas ele não vendeu e o cliente foi embora. E ele ficou com a faca. E o que aconteceu depois com essa faca? After that, you didn't sell it. So you keep the knife or you sell it to another one? Well, here's what made me reconsider that to even realize knife making could become a living. My family's super supportive. My mom took the knife and took pictures of it and put it on eBay without me knowing. I didn't know this at all. Mm-hmm. And then like 1 week later, or however long the eBay listing was, the auction, she told me the knife sold on there for $800. Whoa. And that's when I realized that kind of woke me up. I'm like, oh, wow. Could I do this for a living? Yeah. Então, daí ele voltou para casa, tal, e a família dele apoia muito, né? Então, os irmãos, pai e mãe, e a mãe dele pegou e tirou umas fotos da faca, sem ele saber, botou no eBay, botou no leilão do eBay. Passou uma semana, a mãe dele chegou para ele, a sua faca foi vendida por $800. Daí ele, opa, eu acho que eu posso viver de faca agora. Que daí ele se tocou que dava para viver de faca. Very nice, my friend. So I was probably I was almost 16 at the time, so I'd only been making knives for almost 2 years, and that's when right away I signed up to go to the American Bladesmith Society school and really started getting really serious from that point on after that. Ok. E daí foi com isso, que ele já tinha uns 2 anos de cutelaria, se eu não entendi errado, e ele, com essa situação, ele já se inscreveu na BS e realmente entrou de cabeça para fazer. Tanto que tá aí, né? Com 20 Master Smith. You can continue. So yeah, the ABS school accelerated my learning quickly because I went and took 2 classes, a 2-week-long class, Intro to Bladesmithing with Greg Neely, Bert Gaston, and then a Handles and Guard class right after that. The first time my mom drove me down there because I was too young to drive on my own still. I was 15, and she brought all the kids and everything and was staying there at the hotel with me. And then the last week, my grandma brought me down, and yeah, that all just accelerated the knife making a lot. Ele, na verdade, eu falei errado. Ele não só se inscreveu na ABS, ele fez os cursos da ABS. Sim, para poder se formar mais cedo. Ele fez 2 cursos de 2 semanas, né? E a mãe dele que tinha que levar porque ele não podia dirigir e tal. Então ele falou que isso acelerou muito o processo dele de Pergunta quem deu aula para ele, Rafa. Ele falou, eu esqueci. Who was in the ABS school? Can you repeat your teachers, please? Yeah, they were Bert Gaston, Greg Neely. Bert Gaston? Yep. Okay. Bert Gaston and Jim Walker. Jim Walker? Yep. Those 3 guys. Yep. They are all Master Smith or... Yes. Okay, to be a ABS teacher, need to be Master Smith, all right? I believe so. I'm pretty sure. Ok. Eu tava perguntando para ele, para ser professor da ABS, dos cursos, teria que ser Master Smith. Ele falou que acho que sim. Ô, Rafa, aproveitando o assunto de curso, pergunta para ele se ele já ministrou ou se ele ministra cursos presenciais. Porque na internet a gente sabe que tem, né? About classes, do you think about or you already do presential classes with you? You teaching like in your workshop? I haven't done any in-person classes at my workshop yet. Me and my family do a lot of online knife making, like learn knife making, and we spend tons of time every single month making new videos for that. And at some point, we do want to offer in-person classes too. Just haven't quite gotten the shop set up for it yet. Ok. Não, então, ele falou que não fez ainda nenhum curso presencial, que a família, eles gastam muito tempo, né, eles investem muito tempo fazendo os cursos online.
Esse Learn Knife Making é o endereço dele, tá? É learnknifemaking.com. Yes. E daí ele... .com, né? E ele falou que assim, ele vai, até pretende, mas ele tem que reconfigurar a oficina dele para poder ter um aluno lá. But if you start doing person classes, call me, I can go. I would be so happy to go. Nice. Oh, I have a question. What kind of classes, like if I was going to do in-person classes, what kind of classes should I even do? Like, I don't even know where I should start, like on forging or Damascus or handles or what. Those two guys above you are fucking good teachers. Yeah. So they can answer better than me because I'm his student too. Ele está perguntando o seguinte, se ele fizesse uma aula pessoal, qual seria o melhor assunto para ele tratar? Forjar damasco? O que ele trabalharia? Quer começar, Marcelo? Bom, ao meu ver, eu como ministro curso, cara, eu conversaria com o aluno e sempre começaria pelo básico, pelo carbono. Não, mas acho que ele quer saber o que a gente ia querer, se fosse você ou eu. Não, mas eu entendi o que o Marcelo falou. Dá para falar assim, depende do aluno, você combina com o aluno, né? Combinar com o aluno, conversar o que o aluno quer. Ele quer se transformar num cuteleiro profissional, ganhar dinheiro com aquilo, ou o sonho dele é fazer uma faca? Ok, entendi. Marcelo is saying like his method is he talks to the student and try to feel what the student wants. He wants to be a professional knife maker, or he just wants to learn to hobby. Sometime I do sporadically or something like that. He talks to the student and prepare the classes about that. He has carbon steel for beginners. He's very good. And I was his first student. And he opened the second course that was Damascus Steel. Also was the first student. And now I think he'll open some third type of classes. Third type of class. Will you be the first student again? Probably. Yeah. Nice. Very nice. Então, eu expliquei, Marcelão, como que você funciona, né? Eu não dei sugestão, eu falei, você ensina assim. E daí eu falei que você tinha o curso básico de carbono, que eu fui o primeiro aluno, eu abri o curso básico de Damasco, que eu fui o primeiro aluno, e você está pensando talvez um terceiro tipo de curso. Daí ele perguntou, você vai ser o primeiro aluno também? Eu falei, sim. E aí, Rani, agora é só vez. Se eu fosse escolher um curso dele, eu escolheria de espada. Okay. Rani said it like if he had the chance to choose one of your courses, he probably went to sword making. Sword making. Okay. Okay. Yeah, you can try to, if you want to do in-person classes, try to make some classes like sword making, engraving, or some stone handle courses, something not that basic, or maybe open a basic classes. I don't know. Okay. It depends on you too. What do you want to teach you? Yeah. Those are some great suggestions. I would love to do one on stone handles at some point in the future, because I just find working with stone so fascinating. I've only done it once, but I definitely need to do it more. And I think it could be a good one, because you don't see a ton of stone handles in the knife world yet. Yeah, imagine like if you get common to the knife making stone hands, that would be very awesome. Mm-hmm. Então, ele gostou das sugestões, e daí ele falou que uma coisa que ele achou interessante, que ele faria também, é o de cabo em pedra. Porque ele adorou, ele só fez um, mas ele adorou, e ele imagina a cutelaria com mais cabos em pedra. Rafa, pergunta para ele se ele não acha interessante também o modelo de workshop. Eu não sei como ele vai explicar workshop em inglês, né? Workshop? Não. O conceito aí no Brasil. E que é só ele fazer a peça e vários alunos olharem. Eles não fazem, só olham. Deixa comigo que eu sou canhoto. Tá. Dá um jeito aí. É bem interessante. É uma coisa que não precisa modificar muito a oficina. Sim. Segue a vida mais normal. Pode botar mais alunos, o preço um pouquinho mais baixo, e ganha mais na quantidade.
Yeah, Marcelo is suggesting you about the workshop, because here in Brazil we have two types of classes. Like Rodrigo Esfedo has bladesmithing workshop. Only he do knives and teach the other students. Like he can hold 10, 12, 15 students at the same time. Only he working and teaching. And we have the second type of classes. Some teachers like Marcelo do. It's like less students, one or two, but the three work together. Each one produce one knife. And the teachers go first, teach the movement, the technique, and the students go after and do it until they finish it, like 1 week. Oh, that sounds very good. I went to some classes similar to that where it's just one-on-one and you make a knife until it's done. I did that with Ron Newton years ago, and it helped me out so much. Took like 2 or 3 1-week classes with him, and they were amazing. Nice. I have problems with names, my friend. Sorry. To remember the name. Ron Newton. He's a super amazing mastersmith. Então, ele teve aula com o Ron, né? E no modelo que nem o Marcelão ensina, um para um, no caso, né? Ele só e o professor. Ele falou que ajudou muito ele. Ele teve três, vamos supor, 3 etapas com ele de uma semana. E ele falou que ajudou muito. Ô, Rafa, uma sugestão para um cabo de pedra para ele. Fazer um cabo de pedra. Você acha umas coisas que só existe no Himalaia do Sul, tá ligado? Não, ele vai gostar. Fala para ele fazer um cabo de corundum. Corundum não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa pergunta. Olha essa pergunta. Okay. The Argos Bladesmithing is telling in the comment section. My nephew, como que é primo? Eu esqueci primo. My parent, like the son of his uncle, I forget the name, is a geologist, and he will come a piece of meteor for him to use in a knife. And the question is, do you already use meteorite in any knives of yours? No, I've never used any meteorite. I think it would be amazing to put something like, from the stars into your knife, and it looks so cool, but I haven't done it yet. My friend, I have an idea for you. Why don't you try Star Wars themed knife with meteorite and stone handle? There you go. Just put all those together and have an amazing piece. That's a great Star idea. Wars. You will have something from the stars and a stone handle. That would go so good with your Star Wars suggestion, the meteorite. Yeah. And when I went to the Tucson Gem and Mineral Show to pick out stones, and they had some booths there, people selling meteorite, and it was mind-blowing how beautiful some of it is and how much variety there is. Ele foi num lugar comprar umas pedras e tinha o pessoal vendendo meteorito. E ele falou que é, tipo assim, é mind-blowing, né? Tipo, puta, é uma loucura ver como os meteoritos são bonitos e como é diferente, né? Que, assim, ele é fã de Star Wars, que eu perguntei para ele. Então, antes de você entrar, Raoni, eu estava perguntando para ele. Ele adora Star Wars e ele pediu uma sugestão de faca, né? Como que ele faria uma faca? Eu sugeri ele fazer baseado em 2 personagens Star Wars. E agora eu sugeri para ele usar um meteorito e um cabo de pedra numa faca tema de Star Wars. Daí ele empolgou. Não, mas comenta com ele do Date T-Rex, que o Pazini vai fazer uma faca. Eu acho que não podia falar, viu, Marcelão? Você acabou de falar, né? Eu acho que não, hein, Marcelo? Acho que não pode. Just like something that... Pedindo que congelar a imagem. Aqui, Marcelo said something Mas foi falado online ou offline? Offline, só para nós, bonitão. After the backstage again, in the end, I will tell you what he said. Okay. Something online is not good, and backstage it's okay. He's ashamed now. And Raoni, Corundum. Corundum é óxido de alumínio. O corundum vermelho é a rubi e o corundum de outras cores são safiras. Do you know a stone called corundum?
corundum. É Aluminium safira. nox. Safira Sapphire. Oh, sapphire. Yes. Yeah. Então, fala que hoje a safira sintética ela é vendida em bloco. E ele pode fazer uma takedown com um cabo feito totalmente em safira. Eu vou mandar para ele depois o link. Raoni, you will send after a link about a synthetic sapphire, and you can do a takedown handle all about sapphire. Whoa. 9 mols de dureza, tá? 9 mols de dureza. Só diamante para desbastar. And he's saying 9 moles, I think, of hardness. Only diamond can grind that. Yeah, sapphire and ruby and stuff, very hard. Yeah. Exactly. Marcelo, você recuperou? Não. And, I think working with really hard stone is going to be a lot more of a challenge than the charoite I worked with. I think the charoite isn't really hard. It's not like the softest thing either, but it's kind of in the mid-range. And I was able to do some stuff with silicon carbide. I think if you actually start working with much harder stones, it's going to be diamond all the way through, nothing but diamond the whole time. Ele usou uma pedra que eu não sei a tradução, que é aquela roxa do vídeo, e ele falou que dá para ele tá pensando em usar outra também que eu não sei o nome, que é mais dura, que vai dar um acabamento estilo como se fosse diamante em tudo. Ele vai usar estilo diamante, se a minha tradução não falhou. Estão dizendo que o Esfredo tá na live. Cadê? Esfredo, aqui o Ângelo Luca, Esfredo tá na área. And people are saying that Rodrigo Esfredo is watching you too. Oh, hello, Rodrigo. I can't see you. I'm glad you're watching. Vou mandar o link pra Glenda lá. Alguma pergunta, galera, pra gente não ficar nesse... Yes, Rodrigo Esfredo send good night to you. O Sérgio Kess perguntou sobre bainha. Let me go grab something I want to show you that has Rodrigo on it. Ok. Ele vai pegar uma peça que tem coisas do Rodrigo. Essa cadeira é cara pra caramba aqui no Brasil. So I told you we tested for journeyman, or I tested for journeyman when he was testing for mastersmith. So I have this hanging in my house right here. Both of us right here together. So yeah, right in my living room. Nice, man. Ele tem... Esse daí foi quando o Rodrigo fez um Master, ele fez o Journeyman. E os dois saíram naquela publicação e ele tem isso pendurado na sala de estar dele. Tá. Sérgio Quessy, o Serjão, he's asking you, my friend, about your opinion about chefs, knife chef. Like the leather stuff who hold the knife. Esfredo, se você quiser entrar com a gente, eu te mandei a live pra Glenda, tá? Sheath. Knife sheaths. Tank. I make knife sheaths. They're not my favorite thing in the world to make. I really like knives, and I like hard materials, wood, stone, metal. Leather's just squishier than something I normally like working with, but I like to offer them to my knives because it creates a complete package. If certain collectors, will want a sheath made by the same maker sometimes, so I still offer them. Okay. Basically my take on sheaths. Ele faz bainha para as peças dele, né, para oferecer um pacote completo, porém não é uma coisa que ele gosta muito, porque ele acha assim, ele gosta de trabalhar com materiais duros, madeira, pedra, aço, e o couro é meio squishy, né, tipo, você aperta, ele deforma e tal, mas ele ainda assim faz, porque muito colecionador gosta, né, da bainha sendo feita pelo dono, cuteleiro, no caso, então ele oferece ainda, mas não é moda Rony, não é o favorito deles. Raoni also doesn't like. It's not a very huge fan of sheaths. Yeah. Comenta com ele da escovada do Esfredo para ele. Comenta para ele escovada. Yeah. Olha isso, cara. Okay. I will say with sheath making, I am very lucky though, because I live very close to a big leather supplier, Springfield Leather Company. And I have friends who work there that set me up with beautiful, beautiful pieces of exotic leather to use on my sheaths. So I'm very lucky to be living so close to that store.
Nice, nice. Ele falou que ele tem sorte com bainha porque ele mora perto esqueci o nome da fábrica de couro. E ele tem amigos lá que mandam as melhores peças de couro exótico para ele fazer bainha, né? Ó, bom. Rodrigo Esfredo is saying like he was in your family table during the ceremony of your journeyman's meet. Oh, yes, yes. I almost forgot about that. It was a long time ago. That was back when the ABS had like a banquet. They had a banquet every year with food and everything, and it felt really prestigious. I remember that. Ele falou, eu lembrei agora, que era na época que a ABS fazia um banquete com mesas e comidas, e era bem prestigioso, né? Bem mais chique, vamos dizer assim. And no, the guys were laughing because once when they interviewed Rodrigo Esfredo, they said, Raoni said, I don't do shifts. I don't like shifts. I only use Kydex. And Rodrigo Esfredo said, really, dude? You are a knife maker and you don't do shifts. You need to do it. You cannot live without doing. And Kydex, it's not worth it for normal knife, my friend. Or if it's a nice knife, could even scratch it up or damage it. Yeah. Daí ele falou uma coisa, que dependendo da faca, vai riscar ou estragar a faca se usar o Kydex. Verdade. Ô, Rafa, comenta desse cara aqui, ó, do Sérgio Cass, que ele faz as bainhas uma das bainhas mais bonitas do Brasil e facas com um braço só. Okay. And these guys, Sérgio Quest, we called him Serjão, Big Sergio. And, Big Sergio? He's an excellent sheath maker and knife making, and he has one peculiarity. He has just one hand. One hand? Like he uses only one hand to do everything. Wow. He is one of the best chef maker of Brazil. That's incredible. Oh, that would be that would be so hard. I mean, I feel like I can barely get by with two hands most of the time in the shop. I can't imagine not having the other arm. Wow. Não, ele ficou tipo assim, impressionado, porque ele falou, eu com dois braços às vezes na oficina não dou conta, imagina fazer com um só, que deve ser muito difícil. Opa! Olha quem chegou. Hey, there he is. Hello, my friend. Good to see you. Good to see you too. Very nice you're here talking to us. Oh, this is awesome. Yeah. Very cool. This is super cool. Esfredo, boa noite. Se eu falhar no inglês aí, dá uma ajudada, viu? Okay. And these guys are getting you in some trouble? So far it's not been too much, no. Agora eu tô mais nervoso ainda, velho. A pressão tá subindo aqui já. Nossa senhora. Vamos falar de bainha, Raoni. Não, vamos falar de outra coisa. Raoni is saying like he's getting nervous, his blood pressure is going up because there's spread on you at the same live. Apparently there was something they got to tell me behind stage though, so I don't know. I might get in a little trouble. No, it's not about you. Don't worry. Viu? Agora que tem dois aqui. Bom, o Caio é mais novo que o Esfredo na cutelaria. Ele se baseou, ele teve inspiração nas peças do Esfredo ou não? Ok. O mestre junto aqui. Hein? Caiu? And Raoni is asking you, like, Esfredo in knife making is older than you. Mm-hmm. And you got inspired by him in your career. Sometimes, like, you got some inspiration for Esfredo's work. Oh yeah, especially early on. Before YouTube and Instagram and Facebook and everything, Blade Forums was where I found tons and tons of photos. And I know anytime when anybody would post any photos of Sofredo's work, it was just absolutely mind-blowing. Just the creativity and the lines and the curves and just the cool out-of-the-box things that Rodrigo was doing was super inspiring, especially on those early years for me.
on blade forms, when you only had pictures to look at. It was great. Nice. Não, ele tá falando que assim, teve muita influência dos Fredos, sim, porque na época de antes de Facebook, Instagram, que era só Blade Forums, né? Que você só via imagens e tal, você não tinha como procurar muito recurso. Então, quando postavam assim os trabalhos do Sfredo, ele ficava impressionado com tipo a maneira do Sfredo pensar fora da caixa, do jeito que o Sfredo fazia as coisas, a qualidade do trabalho. Então, ele ficava tipo assim, se baseou bastante no trabalho. Não, que legal. Acho que o Sfredo vai voltar, hein? Não? Eu acho que ele volta. Vai. Você tá mandando o link aqui. O Sfredo just went like internet down and he's going back. Pergunta se tem alguma ferramenta que o Caio quer comprar que ele não adquiriu ainda. Kyle, Raoni is asking you about if you have any tool for your workshop. Do you want to buy it, but you still don't have it? I think now it's like stone cutter, because if I'm not wrong, you rented your stone cutter to do the handle. Something to cut stones would be amazing. I was able to just use a tile saw that my dad already owned to cut up that stone. But to get something that would be able to handle like rough shaped rocks and cut up bigger pieces would be really nice for the shop. But I would say on top of that, I have a friend who has one of those that I can borrow though. So I think the main tool I would want for the shop is like an air hammer or a trip hammer, because I'm still using a press and just something pounding would be amazing. Então, ele falou que eu perguntei para ele assim, a pergunta do Rani, eu falei, né? Provavelmente você queria comprar um cortador de pedra, né? Porque, se não me engano, ele alugou o dele para fazer o carro. Ele falou, não, ele pode usar do pai dele, tem um amigo dele que mora perto, né? Que tem e empresta. Mas seria legal ter um que pegasse a pedra bruta e cortasse ela melhorzinha e tal. Mas ele falou que acima disso ele quer um martelete. Um power hammer, um air hammer ou trap hammer. Porque ele tem a prensa, mas ele falou que alguma coisa martelando mesmo seria bem legal. Muda as linhas, né? O Turco é bonito. Yes. Diz pra ele que o Raoni tem a Raonilândia na oficina dele. Yes. Não, mas ele tem mais ferramenta que eu, cara. Yes, Marcelo is mocking Raoni because Raoni has everything on his workshop. Everything? We call it Raoni Land. Because it's a paradise for knife making. Wow. He has like three heat treating ovens, one for each thing. He has sulfur acid, he has stainless steel, he has everything you want to have, he has. I'm sure he has something else though. Like what's something else you can never, there's always another thing. Like what's the next thing? Ele falou assim, sempre tem alguma coisa a mais. O que você quer próximo, Rony? Cara, uma solda laser para poder lacrar mais rápido, com faixa larga para poder lacrar os billets. É o que eu tô avaliando agora. A laser welding 2.000 watts. Oh. Larger to close the billets at once. Acho que ele não pensou nisso ainda também, né? Because stainless steel, you cannot have any oxygen, I think. So, a laser welding machine. É que máquina laser para gravação laser ele já tem, fala para ele. Because he already have some laser engraving machine too. Nice. Oh, that would be incredible. É que o buril não corta muito bem a inox, né, cara? Eu preciso me defender aqui, né? Que agora esse vai voltar, vou tomar outra chilapada de você, né? No, he's saying because the hardness of stainless steel, the buril, it's not the engraving machine. It's not very efficient. Hey, welcome back. Sorry, we had some technical issues here. Mestre Esfredo, o pessoal tá me rascando aqui, ó. Na primeira live a gente fala de bainha, agora o pessoal tá caguetando que eu faço inlay com laser. Assim não dá, eu vou tomar chapuletada cada vez que a gente se encontra. Vamos mudar de assunto. Tu criou um podcast para sofrer bullying. Então, mas eu sou gordo, já sofro da vida real, não preciso vir na live, não é isso. Viu, já que tem 2 Master Smiths aqui, vamos lá, deixa o Caio falar. We're talking about
what equipment we want next. What's something you have on your list, Rodrigo? On my list, Yeah. a furnace would be nice. Oh, yeah. I do all my heat treating on the gas forge, so a furnace That would maybe be is the radar. That's a good one. Yeah, I'm very você, delayed Marcelo? on equipment. E você, que ferramenta você quer comprar? Uma só- retífica Eu? para... Uma retífica. Não tô comprando, tô fazendo uma no momento agora. A solda laser seria bem interessante. And what Mais about alguma? E you? o Caio? Caio? For me, it would be an air hammer or a trip hammer. I don't know, either one. Just something that pounds on steel. I've been using a press for years, which works great, but they're so fun to run, and I just want one. Yeah, this one I have one. It's very Nice. A Glenda adora o seu martelo. Ela fala aqui na live de vez em quando. good. Yeah. Do outro lado da casa, ela já sabe que você está trabalhando. Do you know? Do you already forged it with Steve Schwarzer's hammer? I have not. No. Chambersburg. I have the same. Oh, Great hammer. nice. Very cool. Nice. I ran a hammer in Australia that was so big that you pound on the yeah. steel and Yeah, it heats the steel up. Yes, very cool. I forged that too. Nice. Very cool. Oh yeah, because you went there before me a year or Yes. two. Yeah. Yeah. Nice. On the Então, iron falou works. They used to basicamente sobre prensas e marteletes, experiência que eles tiveram com marteletes realmente grandes. Pessoal, vamos convencer. Fala que o Salão Paulista tem a tradição de ter Master Smiths avaliando as peças na sexta-feira. Vamos convidar ele para estar com a gente na sexta. Mestre Fredo, você está assistindo desde o começo? Não, eu entrei atrasado já. Tá, não, que a gente convidou ele para vir para o Salão Paulista e ele falou que não pode vir esse ano. Vamos tentar convencer ele a vir esse ano. O nosso convite é diferente do convite do Esfredo, né? Obviamente. And Kyle, we have in São Paulo Blade Show, they have a tradition to judge knives. Only Master Smith judge the knives. And now Esfredo will finish the invite. Yes, and they are trying to make me coerce you to come next year, no matter what. Course me. Yes. And it will be very, very nice to have you there judging the pieces with us. Oh, that Really would be awesome. That would be incredible. I've got to make it happen. I've got to talk with my family because I've been wanting to go down there for years, and that would just be an amazing opportunity, I think. Yeah, and do you know that your channel has a big following here in Brazil? People just love you and your work, and everybody watch your videos and learn a lot with you. And I guess everybody would be very, very happy to meet you in person and shake your hands and watch the amazing work you do. Oh, that would be so cool. I would love it. We've got to make it happen. Yes, for sure. For sure. You already went to Australia. You don't have that, that distance thing. Yeah. So, O Esfredo está falando que tem uma grande parte a maioria dos brasileiros, né, segue o canal dele, gosta do trabalho, e seria maravilhoso se ele pudesse vir julgar as peças, né, junto com a gente, o pessoal, todos tiveram a oportunidade de conhecer, apertar a mão do Caio e tal, e o Caio falou que tem que falar com a família dele para tentar vir. But I think, Caio... Fala que a logística é por nossa conta. Raoni is saying he will pay everything for you. Logística, não enrola. No, I'm joking. Raoni said the logistics about your travel, everything is on us. And I think you can do this travel. It's like 5-6 days travel at maximum. Mm-hmm. Because the show is Friday, Saturday, and Sunday. Okay. So If 3-day show. Come just straight to the show. You just arrive at Thursday and went out at Monday. Mm-hmm. That would be amazing. And it's not even very far compared to like Australia and China and like Taiwan. Yeah. I think from US to here, it's a 12-hour flight. 9 hours.
9 hours. 9 hours flight. Yeah. Okay. Okay. Not And too even bad. even the jet lag is just 1 or 2 hours. It's just very fine. Yeah. That's nice. Tá quase, hein? Tá quase. Vamos esperar ele cair mais um pouco aí na próxima. Pergunta do padrão de Damasco favorito, cara, que o Cristiano perguntou aqui. O tipo e o padrão, né? Raoni is asking you. Você dá uma mão aí que você vai errar nessa parte de padrão aí. Você dá uma. Então pergunta se ele gosta mais de mosaico ou turco. Which is your favorite Damascus pattern and the kind of Damascus? Thanks. Just in general, my favorite kind of Damascus would be mosaic. That's just kind of a blanket term for that like category, but I love how much you can change up the pattern just by doing little things at the beginning of the billet and doing little things throughout it and come out with completely different patterns. So different versions of mosaics, because that's mostly what I do. They've got to be my favorite. Okay, and which stills do you use for your Damascus? Pretty much just 1084 and 15 and 20 for all my Damascus is what I stick to. Okay. 1084, 15 e 20? Sim. Não, ele tá falando que o padrão favorito dele de Damasco é o mosaico, que ele consegue brincar, assim, ele mexe um pouco ali no começo do billet, mexe um pouco no final e sai muitas variações. E é o favorito que ele gosta, que ele mais faz, né? E é o 1084 com 15 N20, o tipo de Damasco. Pergunta para sua finalização com cera de carnaúba. Estou usando, estou gostando muito. Todo mundo aqui. Marcelão is asking if you already tried finishing with the carnauba wax. Yes, I've done quite a few Damascus blades now, finishing out with carnauba wax after the coffee darkening and everything. And I really like the protection it adds to the blade, and it makes the black on the 15 and 20 pop a little bit. And so I'm going to keep using it. I keep playing around with it, trying to get it tweaked just right, but I like it. Oh, cool. Então ele tem experimentado algumas lâminas de revelação com café. Ele gosta do brilho que dá no café e da proteção que dá na lâmina. Ele está fazendo algumas experiências, né, com a cera de carnauba. Cara, muito bom. Eu usei e adorei. Yeah. Marcelo learned with your video to use that. So some people in Brazil here are using because of you. Like they start to use the carnival wax because of you. Well, it's funny how I started using it. I was watching RPM Neil in Hawaii. He was using some kind of wax, so I tried that, maybe some kind of floor wax, and one of my students told me that I should try using carnauba wax on wood handles. So I bought it for that. I didn't buy it for blades. And then I started, and then I just one day decided to try putting it on a blade, and it seems to be helping so far. Ele estava falando que foi engraçado o jeito que ele começou, que ele estava assistindo o Neil Kamimura, né? Ele assistindo ele viu que ele usava umas ceras, né? Até de chão, se eu não me engano, se eu não entendi errado, nos cabos. Daí um aluno dele chegou e falou que ele devia tentar. Daí ele foi lá e comprou e começou a usar. Ele nem tinha mais nem estocado assim para usar na lâmina. Daí ele começou a usar na lâmina também. Pergunta da resistência do que o André está perguntando aqui, ó, o quão resistente é um cabo de madeira comparado a um cabo de pedra? Quem está perguntando? Someone is asking o André Barbosa. The resistance between wood and the stone. The difference between the resistance in the wood handle and the stone handle. Okay. Of course, with a stone handle, if you're going to put it onto something like a buoy or a chopper, something that's going to get used really hard, the shock going through the tang could possibly break the handle if it's a certain kind of stone, because every stone is going to be different. You're going to have all these different veins and areas that might be more likely to break. So if it's going to be just something that's made for really hard use, definitely wouldn't recommend using stone on something like that unless it's some kind of bulletproof setup where it's like encased with metal around it or some kind of construction like that. Ele está falando que a construção com cabo em pedra, se você for usar na boia ou numa faca que vai sofrer muito impacto, provavelmente ela vai acabar quebrando, né?
que ela vai abrir trincos e N coisas. Então ele não recomenda muito, a não ser que você faça uma construção que dê uma blindada nela com aço, né, aço, alguma coisa que isole um pouco a pedra. Vamos aproveitar que o Esfredo está aqui, né, gente? Caio, qual Bainha? Você quer falar sobre bainha, Raoni? Não, bainha não. Bainha e engraving, não, por favor. Já tô vermelho. Vamos. Caio, Pergunta qual é a faca favorita do. Vocês querem me enrolar, né, velho? Pergunta a faca favorita do Esfredo dele. Como? A faca do Caio favorita do. A faca Isso, que o Caio tem. A gente vai perguntar ao contrário também, né? Qual é a também faca? não entendi a pergunta. Qual é a faca favorita do trabalho do Esfredo que o Caio acha? Isso, exatamente. Raoni is asking you which one is your favorite knife made from Rodrigo? My favorite knife made from Rodrigo. Oh boy. I don't know which one it is exactly, but I can picture one that there was a dagger with like kind of a long blade, and it just had a really ornate handle with gold, and the throat and tip sheath was something that I loved. Damascus throat and tip with like really tight twisted bars. And I remember when I first saw that knife, I was just absolutely blown away with that dagger. I don't remember which one it was, but especially the sheath that went with it just paired with the dagger so well. So it's definitely one of the daggers. Yeah, it's that was a rendition of my Mastersmith dagger. Oh, okay. That I made for a collector, and I brought that to Blade Show. Mm-hmm. Yeah, and it has some gold inlay on the guard and twisted wire on the handle. Yeah, I know which one you're talking about. I think the collector, I was talking to him, if we're talking about the same person, but I think you had a really hard time. It was your first time like forge welding the throat and tip Damascus pieces together, and you had to go through like many tries before you got it to finally work or something. Yeah, exactly. Is that the same one? Yeah, because the tip and throat on that sheet that have a ridge on center, and that ridge is right across a welding line on the bars. So every time that I try to conform the pieces, the welding open, and that was very hard to do. And it's very cool. Wow. Rodrigo, nice. It's very nice that you remember that. Mestre Rodrigo, nessa resposta, você tem mais propriedade que eu para traduzir. Eu esqueço que a gente tem que traduzir. Não, ele estava falando que a peça preferida dele é uma adaga que eu levei para o Blade Show. É uma reedição que eu fiz da minha adaga que ganhou o prêmio quando eu fiz o Mastersmith. E é uma adaga toda integral, cabo keyhole, era em damasco turco, e tinha um inlay de ouro na guarda e uns fios torcidos no cabo. E ele lembra muito da bainha, né, porque era uma bainha revestida com couro de arraia e bocal e ponteira em damasco turco. E que eu contei que eu tive muita dificuldade para fazer, porque a bainha ela tinha uma forma de telhado, né, assim no bocal e na ponteira, e daí cada vez que eu tinha que conformar, que eu tinha que fazer uma barra de turco, cortar no meio, fazer as chapas, e aí cada vez que eu ia dobrar a chapa para fazer aquele formato de telhado, eu acabava abrindo o caldeamento, e eu tive que fazer uns 5 ou 6 conjuntos até eu conseguir fazer um conjunto para terminar a bainha, mas o resultado final ficou bem bacana. Isso com o mestre Esfredo fazendo, né? Imagina uma pessoa normal. 50 não saía a peça. Depois ficou mais fácil com o passar do tempo. O difícil realmente, Raoni, é pensar nisso. Também, chegar na ideia, né? Depois da execução, acho que é mais simples, né? Falando nisso, essa é uma boa pergunta. Inspiração. No que o Caio se inspira? Caio, the question now is like, what your inspiration? Where do you take your inspiration from to make knives? A couple of my really early inspirations that I was constantly just staring at their knives, like trying to soak in any information I could, was Ron Newton, who I mentioned earlier. I took a class with him. Buster Warinsky. I love his daggers.
and his really artistic designs on his handles and guards and everything. And then a good friend of mine early on was John White. He made amazing knives and was a super nice person to talk to. So those are three of my really strong inspirations that I had starting out, I would say. Oh, nice. Então, as 3 inspirações que ele tira são o professor, 2 professores e um amigo próximo dele, que eu, como eu falei, eu sou ruim de nome, mas eles são os mencionados anteriormente na live, são os mesmos. Ron Newton foi professor dele, né? E o Buster Owens, que foi um grande cuteleiro, fez adagas maravilhosas, e o John White, que fez peças também extraordinárias e era uma simpatia, assim, uma pessoa fantástica, né? Que nos deixou muito cedo, infelizmente. Oi. Isso que eu ia perguntar, do canivete. Right now, I would, as far as like inspiration goes now, of course, all sorts of amazing makers can be inspired by tons of things that they're doing. I like to follow a lot of people on Instagram and just be inspired by their work. Also, I've really enjoyed looking at a lot of historic pieces, antique swords and daggers, especially recently. Just started doing that. Found a couple museums online that have hundreds of photos to look at. So those can be some cool inspirations too, because they've done amazing stuff hundreds of years ago. Yeah. Tá falando que uma das inspirações dele também são olhar facas antigas em museus, né, peças históricas que foram feitas centenas de anos atrás. Isso ele tira muita inspiração também. Pergunta se ele já fez uma keyhole. Raoni is asking you if you already done some keyhole knife. I have never done a keyhole. No, I've not done. I've not done any version of a keyhole. No. Not yet. It's on my list. I would love to try sometime. Yeah. Good. Yeah, come to Brazil and we'll try here. Did you? I don't know if you invented the keyhole, Rodrigo, or you at least made it super popular, or both. No, yes, I created. Okay. I created that in 2009 when I went to Milan Knife Show the first time. Okay, very nice. I know. When I first saw your early ones on Blade forums, like people were just crazy about them. Yeah. I made great in 2009 after my master's. Okay, nice. Told him we are inviting him to stay with us. Oh, Glenda is saying that you are invited to stay with us when you come here. Oh, wow. Thank you. A pressão tá grande, velho. That's very kind. Mestre Esfredo, quando o We Caio are tiver... increasing the pressure. Mestre Esfredo, quando tiver aí, você vai ter que fazer um sistema Big Brother, porque todo mundo vai querer ver isso daí, esse encontro. A gente transmite, não tem problema. I didn't know I was going to be cornered tonight. Yeah. Very subtle. Ele falou assim, eu não sabia que ia ser encurralado hoje. Sobe a pergunta do Paulo Verdun? Sim. Paulo Verdun is asking you, from you both, Kyle and Rodrigo, what's the limit? Acho que é melhor o Rodrigo fazer a pergunta, mano. Acho que é mais fácil. Eu tô sem óculos, eu não tô conseguindo. What's the limit? O limite de uma faca de arte numa faca. Tipo o limite de botar arte na faca pra ela não estragar, entendeu? Assim, pra não virar uma penteadeira. Quando o excesso atrapalha, né? They are asking when the excess of labor, let's say the artistic labor on a knife, start to get in the way of the tool itself. If I understand the question, it's sometimes the really high-end art knives, they take a lot of time and might not make back money right away because you might not be able to sell them for the amount of time you spent, but they help elevate the rest of your work. All your lower end pieces, your medium end pieces, they bring the level of all that up. So in longer time, it all helps out, but immediate return might not be good on art knives, if that's the question. Okay, no, I will translate that, but that was not the question. I will come to the question later. Okay. Ele estava
falando que normalmente quando a gente faz uma faca de alta carga de trabalho, essas facas mais artísticas, né, a gente não consegue às vezes receber pelo tanto de hora de trabalho que a gente colocou em cima dessas peças, né, mas que elas ajudam a elevar o preço de todo o resto do seu trabalho, né? So what he was asking is, what is the limit of an art in a knife? The what is limit. the limit to put in? What is the limit that you can put on a knife without lessen the quality of the tool itself? We're not getting too much art and get a weird piece or something like that. Yeah, the knife that will not perform correctly because it's too artistic, let's say. What is the limit? I think the limit for where the knife is too artistic and not functional is going to be very different for almost every knife maker. I mean, a lot of people will agree on a certain point, but hundreds of years ago, a beautiful, beautiful sword may have been made that didn't function as well as a really utilitarian one that just had really stout materials. But that sword may have been given to a king and some kind of a peace gift or something, and that may have saved thousands or tens of thousands of lives. So was that knife or sword less functional than the other ones? Yeah, it's a Not good really. point. Yeah. Good point. Never thought about that. Neto, nunca pensei nisso também, nunca tinha pensado. Então, ele falou que, por exemplo, ele deu o exemplo de uma espada antiga, por exemplo, feita de forma extremamente trabalhada e artística. Ela, de repente, não tinha a mesma resistência, né, os mesmos materiais de uma peça sendo feita exclusivamente para usar no campo de batalha. Mas, de repente, uma espada dessas era presenteada para um rei, num acordo de paz, e salvava dezenas de milhares de vidas, né? Então, como dizer que ela não teve uma função, né? Então, é um ponto de vista bem interessante. Interessante mesmo. Muito bom. Muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, cara. E vocês, Fredo? Meu limite. Eu acho que tem obras de arte onde a faca em si é apenas a desculpa para o cara colocar sua arte. A gente vê muitas peças, às vezes, que são mais uma escultura com uma lâmina embutida, né, do que uma faca realmente. Não vejo problema nenhum nisso, né? Eu acho que tudo é válido, tudo tem o seu espaço. E na questão de uso, quando você começa a colocar mais trabalho artístico e começa a perder, por exemplo, na ergonomia da empunhadura, começa a ficar uma empunhadura mais desconfortável, porque tem, de repente, muita incrustação de material, coisas assim, ou mesmo materiais mais, como o ouro, por exemplo, que é um material macio, que estraga com mais facilidade. Então, tem coisas artísticas que a gente coloca nas facas que realmente vão tirando, né, a qualidade da faca simplesmente como uma ferramenta. Então, eu não costumo me preocupar tanto com isso, porque a gente vive basicamente da arte. Né? A papelaria vive da arte, não só da fabricação de ferramentas. Sim. Now you can translate it. Oh, fuck. Really? I had to do all the work. No. It's famous. Oh my God. Let me remember everything. Não, pergunta do canivete, cara. Pergunta do canivete. Yeah. Okay, in the backstage I will translate what Fred said. The opinion. The guys are asking about the switchblade you made. The really big folder that I had, like at Blade Show? I don't know which, qual, Raoni? Qual? Ele tá falando, quem perguntou aqui foi o... Se é o do Blade Show ou se é o... O Guilherme de canivete, fabricação de canivete. Acho que que o Ramon achou que só tinha um, né? Acho que o projeto é mais de um. What about the switchblade? Yes, we are trying to figure out which blade they are talking. Fala que ele levou pro Blade Show mesmo. Yes, you can. Tell us some about the Blade Show.
Well, I made a really big folder because I hadn't done any in years. I took a class with Ron. That was actually one of the classes I took with Ron Newton on making automatic folders. But they were really small, like only that long, and had like just a washer, no bearings or anything. So I haven't made any folders in years because I'm not known for making folders and just kind of got in the habit of making lots of fixed blades. So this was just an opportunity to try making a really big folder with bearings and just make something big and beefy that I'd always wanted to try. And that's what I came up with. Bearing é rolamento, né? É. Fredo, mestre Fredo, você quer traduzir essa, que é mais técnica, por favor? Ele fez um canivete grande agora, bem grande, pesado, para o Blade Show. Ele tinha feito alguns canivetes pequenos, assim, há um tempo atrás, mas só com espaçadores, não com sistema de rolamento, nada assim. E ele nunca fez muitos canivetes, porque ele não é conhecido, né, por fazer canivetes. Ele sempre dedicou mais tempo assim, a fazer lâminas fixas. E aí agora, recentemente, ele resolveu explorar um pouco nessa área dos canivetes e fez um canivete bem grande, bem pesado, maçudo, que era o que ele estava com vontade de fazer, e ele levou para o Blade Show. Ô, Rafa, pergunta como que foi o ingresso do pai dele na cutelaria. Hoje ele já é JS, né? Como que ele começou? Rony is asking you, how was the start of your father in the knife making? Well, like 5 years ago, I was at church and I was telling my brother that someday I would like to just hire somebody to work on Instagram full time. So we started talking, my family and I started talking, and before you know it, they're quitting their full-time jobs and we're all combining together to try to kind of build up this business that I'd been working on for years. And at first, Dad was just doing different artistic things. He was making rings from coins and things like that. And then that slowly just evolved to, why don't you try making a knife, Dad? I mean, we got this shop right here. I'm making knives. People want more knives. Maybe you could make some too. So he just started out, and it's been growing really fast for him. Ele falou que uns 5 anos atrás estava na igreja conversando com a família dele, e, se não me engano, o irmão dele, e perguntando se ele precisava de alguém para ficar trabalhando full time no Instagram, né? Para ele. Daí acabou que, em conversa com a família, toda a família foi saindo dos empregos para trabalhar com eles. E nessa época o pai dele estava fazendo coisas muito artesanais, tipo anel de moeda e essas coisas. E ele virou pro pai dele e falou: por que você não trabalha comigo, né? Você faz faca aqui comigo, que as pessoas querem mais facas e já temos a oficina aqui, né? Daí o pai dele começou e tá indo muito bem. Legal. Eu passo anel de moeda também, fala pra ele. Marcelão, gente. Marcel is saying he also do ring coins. Coins, they ring from coins. Nice. Rafa, pede dicas para ele. Eu tô gaguejada, mestre Esfera, que eu tô meio nervoso, porque tem 2 MS ao mesmo tempo. Very large coin rings. Calabresa. Rafa, pergunta para ele o que ele acha que é necessário para um cuteleiro ter uma carreira saudável e conseguir viver a longo prazo de cutelaria. What do you think is necessary for a knife maker to have a wealthy and healthy career in knife making, like a long life career? And what do you think is necessary? Well, the first thing I would say is to not necessarily jump into it too quickly. Maybe gradually work into making knives. I was really fortunate to be able to live at my parents' house and learn from an early age. But if I was supporting a family already or something and I wanted to get into knives, I would maybe do it as a side thing until it grew to a point to where I could make knives instead of doing a business. And then as far as growing it, I would treat everybody with respect and try to just grow slowly, maybe not try to grow too quickly all at once, but just slow and steady seems to be the way I try to do.
Ele falou assim, para ele, para não pular muito cedo, assim, não dedicar muito, se você... Que ele teve sorte, porque ele morava com os pais, ele começou muito cedo, então ele não tinha uma família para sustentar, né? Mas no caso, assim, se ele tivesse isso, para começar não muito rápido, vamos supor, para não queimar a ponte do nada, né? Assim, meter de cabeça. E como uma segunda parte, até você tendo estabilidade, até virar a chave e virar um cuteleiro profissional. Boa. Muito parecido com a opinião brasileira, né? Yeah, in Brazil, the older, more experienced knife makers, they already teach us about that. Like, don't go too fast, respect your time, work steady. Yeah, one thing that we always talk about here in Brazil, and I always speak about this with every beginner and new knife makers, is that they don't jump over steps. So if you're start working with the carbon blades and keep on carbon blades until you make very good knives, very well made, and then you start with random Damascus and very easy patterns like a ladder or raindrop, and then you can progress from technique as your quality also improves, and not just start making knives and already jump for mosaic Damascus and trying to work with inlays and just slow but steady progression. That's very good. O Esfredo tá falando aquilo que ele já tinha até comentado na live, né, para os cuteleiros iniciantes, né, que ele fala que para não pular etapa, aprender a fazer bem carbono, para depois ir para outro ponto, né, para não querer fazer pouca faca, vamos supor, né, para resumir um pouquinho, e pular já, fez 3, 4 facas de carbono e já vai para um damasco, já vai para o engraving, né, para aí você ir etapa por etapa, melhorando, improving, né, aprimorando suas técnicas para não ter problema, né. Viu? E nesse processo de evolução, aí não dá nem para perguntar para o mestre Esfredo, porque ele já chegou no nível que ele tem que desenvolver a própria técnica para superar. Mas o Caio tem alguma técnica que ele já está almejando fazer, que ele planeja fazer para continuar na evolução? About your evolution process in knife making, do you have any technique? Do you want to know to get better skilled in knife making, or anything new you want to learn? Do I want to get better and learn new things? Yes, and skilling in particular. They are asking which technique you want to learn or improve to enhance your work. Well, one of them is with engraving. I mentioned earlier that I'm going to go take a class later this year on specifically just drawing scrolls, not on actually engraving, because I have a hard time drawing scrolls. So I'm going to try to get better at that. Another thing is teaching. That's really something that's high on my list of getting better at, is because we do tons of online teaching with learnknifemaking.com, and I'm trying to look for ways how to get better at doing that and maybe explain things more clearly and more detailed without going off on tangents so much. And so those are two of the biggest things I'm wanting to work on right now. Cool. You talk very well. Então ele quer melhorar o engraving dele, ele vai fazer um curso no final do ano só sobre desenho, né, de scrolls, que é uma parte bem básica, assim, bem fundamental para o engraving, né, que ele quer melhorar bastante. E ele quer melhorar muito como professor, né? Ele tem o site dele, tem os cursos online, e ele quer aprender a ser um melhor professor, a ensinar de uma forma mais didática, mais direto ao ponto, sem se perder tanto em tangentes, explicar de uma forma que seja mais acessível, mais fácil para os alunos entenderem. Então, tem um termo dele que eu acho muito legal quando ele fala do falso fio, que ele fala que tem que ficar crispy. Eu acho que é mais fácil falar isso em inglês do que em português, né, cara? Porque realmente tem muito falso fio. Eu não peguei, travou para mim aqui, não peguei o termo. Não, eu falo
o Caio fala que o false fill tem que ser crisp, né? Tem que ter as pontas bem agudas e tal. Inclusive, ele recomenda usar uma lixa bem fina. Né? Começar na lixa, salvo engano, 320. Então, eu acho muito legal essa... É mais fácil o termo em inglês do que em português para explicar. He's talking about the way that you explain the importance of the crispness and the false edge, and how you work with the 320 grit belts, and how you explain the importance of have crisp lines on the clip. Yeah, I try to explain it as best I can. Getting those crisp lines can be so difficult sometimes, but they look good. Yes, definitely. Pergunta, Rafa, como que foi ver o pai dele fazendo as facas de JS e ele não podendo interferir. Foi difícil, foi fácil? Foi ele que fez o teste no pai dele. Okay. Ah, é? Nossa! Raoni is asking about what did you feel when you saw your daddy doing the knife for the German Smith testing? What do you feel? When he was making the knives and you couldn't interfere, and how you what was the feeling? Feel about it? I was really confident that his knives were going to do well, but I was also really nervous for him just because I didn't want him to fail at doing the test or anything, and I didn't want some problem to come up or for him to get too stressed out while he's making the knives and just have everything go horribly. So I was nervous, and there were a lot of times I wanted to come in and do something, but I just let Dad take care of it, and he did great. Ele ficou bem nervoso, ele sabia que as facas do pai dele tinham condições de passar, mas sempre, claro, bate nervosismo, né? De repente dele não conseguir e tudo mais, mas ele tinha muita confiança, né, na capacidade do pai dele. E como que é o pai aprender arte com o filho? Como... Normalmente é de pai para filho, né? Não de filho para pai, né? And what about a dad learning from his son and not the opposite, that it's not the normal? Well, something I tell everybody is that mom and dad taught me how to learn, and now I'm teaching dad how to make knives. So it's kind of come full circle. I spent a couple years early on building homes with dad, and he was teaching me all that stuff and teaching me. So it's just kind of something that this circular teaching back and forward has kind of happened for a long time in some ways, but it's more intense now that I'm teaching dad knife making. Cool. Eu acho que eles são os caras o canal mais assim, alto astral da cutelaria, né? Então, o Caio respondeu ali que assim, ai, gente, eu tô nervoso, peraí, calma. Não, ele respondeu que é diferente, que ele passou muito tempo, né? Os pais dele ensinaram ele a como aprender as coisas, e agora ele tá conseguindo ensinar os pais, tipo, fechando um ciclo, né? E ele passou muito tempo aprendendo com o pai dele como construir casa. E agora tá mais intenso esse ensinamento porque ele tá ensinando o pai a fazer faca. And who applied your daddy's test to Journeyman? The performance test? Yes, the performance test. I oversaw that. Yeah, I oversaw it. Yes. Nice. Foi legal, o Caio que aplicou o teste de performance no pai dele. We videoed the whole thing, by the way. We videoed the performance test. We videoed Dad making all 5 of his knives, and we're going to have a series on YouTube of his journey to journeyman. Because back years ago when I did a little bit of YouTube, we did one for journey to master, and we're going to do the same kind of video series for Dad, only it'll be way better. Nice. And did you ask him, you remember that when you get me that tie off when I was in 8th grade? Okay, now cut one more piece of 2x4. Yeah. I thought about making him cut a bunch, but I just had him do the standard too. Ele falou ali que eles filmaram toda a jornada de Journeyman, né? The Journeyman. E eles vão fazer uma série no YouTube que vai mostrar tudo como aconteceu com o pai dele
o teste, né? Assim como ele tinha feito, se não me engano, para ele, tinha acontecido com ele antes, né? Bom. Eu pergunto para ele como é que foi a sensação de testar a faca do Paquistão que ele comprou. Nossa, verdade. O Marcelo is asking, what was the feeling about testing the Pakistanese knife you tested on YouTube? That series of videos that we're doing on YouTube it's not really to like test how good the knife is. It's more about just having a fun YouTube video that we can make and having fun with the testing. So doing things like testing with the Pakistan knife are a lot of fun just to see how well they'll do or how good or how bad the construction is. So sometimes it's really surprising and sometimes it's completely as bad as you would expect it is. Então, ele estava falando assim que esses vídeos teste que ele fez não eram bem assim para testar a faca, era mais para fazer umas coisas divertidas testando, né? E daí ele pegou, assim, podia acontecer a faca ser bonita tudo e surpreender ou ela ser tão ruim quanto ela aparentava ser mesmo nos testes. Eu lembro que o cabo era oco, né, cara? Era horrível aquela faca. Tinha só uma espiguinha, né? Our idea for those videos was for them to be more entertainment because there's tons of great videos on YouTube of people testing different knives, like very scientifically testing knives. So we weren't trying to necessarily do that. It was supposed to be more a little bit on the fun side. Ele fez esses vídeos na ideia assim, de fazer uma coisa mais contraída, mais divertida, né? Porque vê muito vídeo dos caras testando a faca ao extremo cientificamente e tudo mais. Então ele fez mais para ser uma coisa de descontração, assim. Oh, legal, e funcionou. Vitor. Pergunta se ele teve algum projeto que ele começou e desistiu, Rafa. O Du tá perguntando aqui. There's any project that you start and gave away, like I don't want to finish it? You gave up, actually. Any knives I gave up on? Yes, like you started doing and then after a while you gave up. I do have. I have some knives I've thrown out that were really early in the stage, maybe just like forged out or something. I'm not really going to count those. I do have one piece that I kind of feel like I failed on. It was going to be my first California Bowie. And at the time, I was going through some really extreme burnout and just tired of making knives and stuff. And this project was just so overwhelming for me that I eventually just had to set it aside and just start with something fresh. And I still haven't finished that piece yet. So, I actually do have that piece in the other room. Ele tem, assim, ele falou, tem umas facas forjadas, umas coisas que ele, no começo, assim, que ele nem vai considerar, né, nem vai contar, mas teve uma Bowie californiana, que ele começou e ele teve burnout, ele teve uns cases de burnout, ele ficou tão sobrecarregado que essa faca dá um sentimento de falha nele, né, que ele falhou com a faca. E ele deixou ela de lado e começou outro projeto, e ele ainda não terminou essa faca. Sobrecarregou tanto ele que ele meio que deu umas férias vitalícias para a faca. De faca curta, faca normal, né? Tem algum shape que ele gosta mais? Eu sei que o Mestre Fredo gosta das Fighters, né? É isso mesmo? É isso, Fredo? Entre outras. Entre outras. And Rani is asking you about shapes of knives. Do you have any favorite shape, like Fredo likes a lot fighter knives? There is any type of knife you prefer more, like Bowie or? I would say my favorite knife personally isn't necessarily a big one. I make a lot of big knives because a lot of my customers really like those. But my personal favorite knife is actually going to be like a really small fighter or maybe a small boot dagger, a small kind of gentleman's Bowie, something small that's like overall maybe that long. That's my favorite kind of knife to make personally and the kind that I just enjoy the most. Então, ele falou que, assim, ele faz, pelo pedido dos clientes, ele faz muita faca grande, mas ele gosta de facas pequenas, né? Que nem uma Gentleman Bowie, ele gosta, boot knife, né? E o outro modelo, qual que foi? Tilápia, não é? Lá vem ligeiro demais. Já vem no jabá, já. São 3 modelos. É uma Fighter também, que são facas que ele gosta bastante. E ele tem alguma, Rafa?
E acho que essa a gente podia Pra perguntar mostrar, você pro fala? mestre Fredo também. Vocês têm alguma faca de vocês produzida? Não. Pra Não, né? mostrar? Aqui Não, não. que tem, que ficou para ele, que ele produziu e ficou para ele. Ah, ok. Do you have any knife that you produced and keep to yourself? I have a couple pieces. I would like to keep more of them, but I end up just not doing it. The couple pieces I do have that I kept are ones mostly early on where I was super proud of them. I finished them, and then I realized that like my skill was growing quickly, and I realized they weren't good enough to sell, so I kept some of those. But I don't really have very many of the nicer pieces. I did give my dad one of my Mastersmith test knives, so that's still around, but for the most part, not really. Like, here's one right here that I decided not to sell back in the day, just because the quality was off right away after I finished it. It's got a little tiny handle. Não, ele falou assim, que ele tem algumas facas dele que ficou para ele, porque ele não achou a qualidade muito... Né, não são as melhores peças que ele já fez, mas da mesa de teste dele, ó, ele deu uma boa pro pai dele. E essa faca ainda tá com eles, né? Mas tirando isso, ele ficou com as facas mais simples, que ele não achou que estava numa qualidade legal para vender. Que ele disse que a qualidade do trabalho dele estava aumentando tão rápido que quando ele terminava a faca, ele já achava que ela não estava boa o suficiente, né? Eu já tinha aprendido tanto com aquela faca que já achava que não estava boa e partiu para fazer uma outra coisa. E você, mestre? Tem alguma? Não. Nenhuma de cozinha, assim, nada? Não, o Esfredo quase não fez faca de cozinha, rapaz. Eu tinha algumas facas que eram do meu pai, que eu tinha dado para ele, né, em várias etapas da minha carreira, assim, desde o começo do guarda-roupa, né? E aí teve uma vez que, antes da gente mudar para casa, aqui enquanto estava em construção, que entraram aqui, roubaram um monte de coisas e aí levaram um arquivo pequeno onde tinha todas essas facas dentro. Caramba, Sério? mal O sabemos cara que quanto roubou vale isso deve aí. ter uma fortuna Sem e saber. não sabe. Se não tá no fundo do rio as facas, né? Que o cara joga, né, se desfaz Ou das cortar coisas. o prego. Nossa, nem brinca. No, his Fred said he doesn't have any of his own, and he had some of past from his dad. And when they were building the new house, someone breaking in and stole the box with the knives. Oh, no. Yeah. Oh. And Marcelo said this guy should have like a lot of money in knives now. Oh, that's terrible. They probably don't even know what they're worth either. Yes. Yeah, because they were most of the knives were very early in my career. They even don't get they are not stamped. So, Então, o Esfredo aí a única pessoa que pode validar é você mesmo, né? O Esfredo tá falando que essas então facas não tem foram como, não vale roubadas. tanto assim, não. A maioria delas era do começo da carreira e não tinha nem a marcação do nome do Esfredo. É verdade. Menos mal. Menos mal. Já fiquei um pouco mais vingado. Kyle, I would like to make a question for you. When you're watching knife making abroad, when you search in the museum websites and things like that, what is the kind of culture, what's the kind of knife or swords that most you admire most? Persian, Japanese, what style of cultural pieces you admire? Very nice question. O Esfredo perguntou para o Caio, quando ele está procurando inspiração nas facas de museu, facas antigas, quais tipo de faca que ele procura? Tipo japonesa, persa, entendeu? Lately, I would say I most admire European like rapiers. All the intricate shapes and designs on the rapier guards, all these different components that just come together, and like a lot of times they were forge welded together with like these sleeve welds, and they just made them look invisible. So I really admire the skill it took for that. And then I love all the gold overlay they put on the outside. Just like
doing like a Damascene on the outside. So that's definitely my biggest inspiration as far as like cultural pieces right now. Would definitely be European rapiers. Cool. Diz que a maior influência hoje, assim, que ele mais admira são os rapiers europeus, né, das guardas caldeadas, a complexidade das guardas e também dos trabalhos de aplique de ouro que eles faziam em cima, né, dessas guardas. Então, atualmente é o que mais inspira ele, esse tipo de trabalho. Incrível. Pergunta para ele como que foi a peça, a adaga do teste de Master. Okay, Raoni is asking you, how about your... Oh, Nossa! oh yeah, like that. Yeah. Oh, Ela tá aí? oh, that's beautiful. Essa é minha. Mas ela tá fazendo uma visita ou você segurou ela? Não, essa aqui foi danificada. Eu fiz ela para a feira de Boston e ela foi quebrada aérea, e aí eu tenho ela como souvenir. I made this piece for the Boston Art Knife Invitational Show, and it was inside a wooden box, and somebody stepped on the box and broke the lid and broke the guard. Oh, so, no! Yeah, I sued the company, and now I have this glued in in place and decorate in my home. Oh, that's beautiful, though. That's exactly what I'm talking about. All those intricate pieces. That's beautiful. Yeah, and it's all integral with the blades, and the full tang and pommel, everything is just integral. Oh, wow! Meu Deus do céu. That's incredible. Até a guarda integral? Sim. Então, o Caio Roll falou que era exatamente esse tipo de inspiração, assim, dessas coisas que ele gosta de olhar no museu. E daí o Sfeiro falou que é uma peça toda integral, né? Que foi quebrada, pisou na caixa e ficou, né? Raoni, você quer saber sobre baita souvenir, né? Você quer saber sobre a adaga do Master, como certo? que foi fazer a adaga do Master? Porque eu acho que é a peça mais icônica de todo o Master Smith, né? Oh, Glenda has something to show. Hello. Hi there. Hi. Whoa, the keyhole. This is the keyhole number 1. Number 1? Oh. Yeah. Whoa, the Holy Grail. Whoa, beautiful. Wow, so that was like 2009 you said earlier, right? Yes, 2009. Whoa. Was made in September 2009 and made for her. Oh, that's wonderful. That's boa beautiful. Escolha. You see, inspired in me. Oh, that's amazing. Yeah. Wow. Raoni asked you, how about about your Master Smith dagger, because it's the most iconic dagger from a bladesmith, knife maker, the dagger for the Master Smith test. How about that? You got the question? Like what about it? Yes. Raoni, você quer saber o que ele sentiu? Como foi que ele fez? Como foi a construção? Tipo, porque por ser a faca mais importante do teste, né? Inclusive é a única obrigatória de ser em damasco. How was the confection of this knife they produced? How you produced that inspired to do this iconic dagger? Well, for my Master Smith dagger, I wanted something with a mosaic core and then like a twisted bar of Damascus around the outside. And I actually spent like 45 or 50 hours working on my first blade, and I had the first blade pretty close to being done, and I was hollow grinding it, and I hadn't done very much hollow grinding at the time, and I went a little bit too far with too small of a wheel and made the blade thin up in there, and I had to scrap the blade and start completely over, and I wasn't happy. Acho que todo Master matou a primeira adaga, não matou não? Ele estava fazendo essa primeira adaga, ele gastou 40, 50 horas só fazendo a lâmina, porque era uma lâmina de mosaico com um damasco torcido envelopando, né, os fios. E aí ele foi fazer o desbaste em hollow
E ele não tinha muita experiência com rolo, usava muito pouco, e aí ele acabou usando uma roda com diâmetro muito pequeno, e daí a lâmina acabou ficando muito fina, né, e ele acabou descartando, tendo que descartar essa lâmina e começar tudo de novo. Nossa. E a sua, Fredo? A primeira você matou ou não? Já foi de cara? Eu ia fazer o teste em 2005, e aí eu preparei todas as facas, e aí eu deixei a adaga por último, que foi um grande erro, e aí eu comecei a fazer uma adaga que era toda integral, toda em damasco turco, com guarda integral, full tang, pomo integral, e aí deu uma falha no damasco, perto do ricaço, e aí eu não tive mais tempo de preparar uma outra peça, e eu tive que postergar o meu teste do Master para o ano seguinte, daí foi 2009. Foi bom, você encontrou o Caio lá. Aí, deu tudo certo. Were you talking about your Mastersmith dagger? No. He was asking me if I lost if I also lost the dagger, and I said that I was going to submit my knives for Masters Meet in 2008, and then I made the 4 knives and let the dagger for the end, and that was a big mistake. And then I forged a full integral dagger with a full tang and guard and pommel in Turkish Damascus. And when I started grinding, it appeared a small flaw near the ricasso, and I didn't have time to make another one. And then I had to let the test for 2009. Oh, okay. Well, the one you did in 2009 was really nice. Thank you. That's very cool. Very cool. Gente, não vou cometer o erro que eu cometi na última live com o Mestre Fredo. Ainda mais que ele está nessa live. Então, a bateria do meu telefone está no risquinho aqui, meu computador está lá embaixo. Assim que você fala. Assim que fala, Rodrigo. Não disse, pode continuar, pelo amor de Deus. É isso, Fred. Diz que está entrando num túnel e vai cair o sinal, né? Explica pro Caio o que está acontecendo para ele entender a piada. Caio, the last time they interviewed Rodrigo, Raoni couldn't understand some advices to end the live and keep going like 4 hours in straight ahead. So with Rodrigo, and this time, like, we will finish the live for safety reasons. Safety reasons. Yeah. So my brother, my battery is very low now, and so I may disappear very, very soon. So it's a very good talk to you. Pleasure to see you and talk to you again. It was great talking with you as well. I wasn't expecting to see you tonight. Yeah, me neither. And hope to see you in the Blitz show next year, and after that here in Brazil. Oh, that would be. I'm going to have to make it happen. I want to come down there so bad. For sure. Thank you. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite para participar. Grande abraço pela ajuda. A gente que agradece. Obrigado, mano. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito legal. Vou ficar aqui até cair. Beleza. Bom, vamos começar os agradecimentos também aqui, né, gente? We'll start to end the live. But when you finish the live, don't get out, because we went back to the backstage. Okay. And I will tell the secret during the live. Vamos lá. Deixa eu agradecer ao Caio, que aceitou o convite. Foi muito bom. Muito boa a live. Ao Rodrigo, que entrou no meio também. Muito obrigado, Rodrigo. E ao pessoal, cara. Muito obrigado. Até eu tava pensando que, cara, chega até a passar uma coisa na cabeça. Pouco tempo tá na cutelaria, hoje conversando com pessoas tão grandes. É muito gratificante, cara. Muito obrigado. 2 Masters na mesma live, acho que é a primeira vez na história do Brasil. No internacional, mais ainda. E o tradutor gaguejando de nervoso. E eu queria falar, deixar o recado final, Rafa, falar pro Caio que provavelmente ele com certeza ele é o canal americano mais assistido do cutelaria, e talvez até no Brasil mesmo tem mais gente que assista ele em volume de views do que os próprios brasileiros, porque ele tem um botar legenda no canal dele. Eu não entendi esse final. No Brasil ele tem mais views do que os próprios brasileiros. Provavelmente sim. Ele tem muito inscrito brasileiro, muita gente conhece ele. Toda vez que a gente pergunta de canal ou de cuteleiro admirado do Caio, é sempre citado, inclusive eu citei quando o Berardo estava entrevistando a gente.
né? Agradecer a presença dele aqui. E isso, cara. E a presença do mestre Fredo também. Eu tô meio emocionado, eu tô tentando me segurar aqui, que eu já sou frouxo, vocês sabem, mas foi muito legal, cara. Obrigado mesmo. O Fredo daqui a pouco já me vê chorar também aqui. Já chega, todo mundo vai me chorar. And the guys are saying thanks to you to participate, to accept the invite. There is a great honor. And Raoni is saying, in Brazil, I think they think your channel, it's everybody knows you. Your reference here. Everybody, like when they say about YouTube channels, at Blades meeting, they talk about you here. Oh, thank you. It's thank you for giving me the honor to join you here and have such a good time. I had a great time. Haven't done a lot of podcasts, but this was so much fun, and I feel very honored to be included. Foi toda nossa, irmão. Ele falou que é uma honra, que ele está bem feliz, que ele não participou de muito podcast, mas ele gostou bastante. And, sobre a legenda, Marcelão, você pode colocar a legenda pelo YouTube. Agora ele faz sozinho, viu? Glenda, obrigado. A gente que agradece, obrigado mesmo. É incrível vocês estar aqui, estarem aqui sempre com a gente. É uma honra pra gente, obrigado mesmo. Já falei isso outra vez, vocês não têm dimensão de quem são vocês pra gente. A Silvana também está aqui sempre com a gente. Ela aqui, ó. É muito legal. Já vou manter a tela menor para não passar vergonha. Galera, obrigado. Terça-feira que vem é outro colecionador. Tá? He's kind of emotional now. Vamos parar por aqui. Latinos. Obrigado, galera. Até terça-feira. Don't leave the live. Bye bye. Bye bye. Bye.